O Partido Comunista Chinês aperta o cerco contra as religiões existentes no país. Integrantes do partido serão obrigados a se declarar ateus. Esta igreja que vocês estão vendo aí, aqui na imagem, aqui ao meu lado, é uma igreja evangélica que foi destruída na China. O nome da igreja é The Golden Lampstand Church, né, em Shanxi, na província de Shanxi. E isso é notícia do New York Times. O mesmo jornal que a Globo, o G1 gosta de utilizar como fonte de informação nos Estados Unidos. Essa igreja foi destruída, dinamitada. Preocupados com o crescimento de diversas religiões, os dirigentes do PC chinês resolveram adotar a linha dura dos tempos da Revolução Cultural. Acreditar no comunismo e no ateísmo são as únicas crenças permitidas. Quem já pertence ao partido e adotou alguma religião terá que se declarar arrependido em público. Já os candidatos ao ingresso devem assinar um documento afirmando que são ateus. Eu sei que Deus ainda continua trabalhando em meu favor para que eu realize sua obra. Na prisão, eu colocava um cobertor sobre a minha cabeça para orar escondido. Não havia Bíblia, mas Jesus realmente esteve comigo. Eu cantava uma canção, você conhece, é a velha canção chamada Rude Cruz. Eu louvava e ia diante do trono de Deus. Igrejas queimadas, cristãos perseguidos, uma terrível tribulação. O governo do anticristo começará pela China. Meus amigos, desde já é muito importante que você deixe o seu like nesse vídeo. Mas se você quiser avaliar o vídeo primeiro para depois deixar o seu like, não tem problema. Só não se esqueça de no final do vídeo avaliar o mesmo, deixando o seu like e também o seu comentário. É muito importante que você comente. Se você quiser também ajudar na propagação da mensagem, envie um link do vídeo pelas suas redes e também pelo Zap Zap. Bom, talvez você não tenha consciência do que está acontecendo na China. Talvez você ouviu falar, talvez você até imagina como está sendo terrível a perseguição contra cristãos lá. Mas talvez você não tenha a noção dos detalhes terríveis da perseguição contra a Igreja de Cristo num país comunista. Precisa entender que o Partido Comunista é ateísta e começou na Revolução. O Partido Comunista é contrário a Deus e à sua palavra. A verdade que vocês aceitam e o caminho que percorrem são abominados pelo partido. Vocês todos são uma pedra no sapato do partido. E por isso, o partido irá reprimi-los, puni-los e destruí-los severamente. A China é um país muito populoso e, por incrível que pareça, o número de cristãos lá passa de 200 milhões. É muita gente que se converteu ao Evangelho de Cristo. Porém, essas mesmas pessoas estão sendo brutalmente perseguidas, onde você pregar a palavra de Deus ou simplesmente possuir uma Bíblia pode te levar à cadeia e talvez até mesmo receber a pena de morte. Não é de hoje que ouvimos falar de perseguição a cristãos na China, só que quanto mais o tempo passa, mais aumenta o número de cristãos lá na China e mais aumenta também a perseguição contra o cristianismo. E o cerco está se fechando. Tudo está ficando muito claro que o governo do anticristo está às portas. É por isso que eu acredito na forte possibilidade do governo do anticristo, do governo da besta, começar a partir da China. A China radicaliza e ordena a queima de igrejas e bíblias e ameaça também a liberdade religiosa. O objetivo das ações é garantir a lealdade do povo chinês ao Partido Comunista, que é ateu, eliminando qualquer obstáculo ao seu poder sobre a vida das pessoas. Os atos consistem em destruir cruzes, queimar bíblias e fechar igrejas. Os fiéis são obrigados também a assinar documentos renunciando sua crença. O Partido Comunista Chinês, no poder, desconfia de qualquer movimento organizado que possa escapar de seu controle, principalmente as organizações religiosas. Essa igreja foi destruída, dinamitada.
Sabe lá Deus se tinha pessoas dentro. Tomara a Deus que não. Tomara a Deus que não. Mas mesmo assim, a igreja foi dinamitada. E isso está no New York Times. Não tem uma notícia na mídia brasileira sobre isso. Uma notícia. Uma notícia. Não tem um fagulho de uma igreja que foi dinamitada pelo Partido Comunista Chinês. O mesmo Partido Comunista Chinês que já disse que irá apoiar a candidatura de Ciro Gomes. Vários cristãos da China, para poderem estudar a palavra de Deus, também fazer orações e prestar culto ao Senhor, precisam se reunir em igrejas subterrâneas, onde estão, entre aspas, protegidos de toda e qualquer perseguição. Eles precisam se refugiar para que não sejam apedrejados e até mesmo mortos. Centenas de milhares de soldados chineses do Exército Popular de Libertação começaram a atirar no seu próprio povo. Sim, eu pensava que ao menos podia confiar no sistema para mudá-lo. Mas quando o Exército de Libertação Popular começou a atirar no seu próprio povo, quando vidas inocentes foram sacrificadas, então todos nossos sonhos se quebraram. Da desilusão para com desespero e quase cometi suicídio até que conheci nosso Senhor Jesus Cristo. Quero falar um pouco sobre as comunidades cristãs e como essas comunidades cristãs vivem a fé. Sabemos que estimamos de maneira conservadora que há 70 milhões de cristãos. É um número conservador, ou qual seria o número de fato? Ficamos sabendo de uma fonte confiável que o último diretor nacional de administração governamental para questões religiosas, o Sr. Yest Wen, em 2007, em 2 ocasiões de encontros internos, disse que o número de cristãos chineses já alcançou 130 milhões, incluindo os católicos. Portanto, talvez conservadoramente, podemos dizer de 70 a 130. Em 1949, quando o Partido Comunista tomou o poder, havia pouco menos de 1 milhão de cristãos. E mesmo se usarmos um número conservador de 70 milhões, veja quanto crescimento nesses 60 anos. E mesmo assim, os cristãos são frequentemente e violentamente reprimidos. Mais de 400 policiais chineses e vândalos contratados atacaram com violência uma igreja com 50 mil, quando muitos membros estavam ainda dormindo no local da obra da construção da igreja. Mais de 100 membros da igreja foram espancados ou machucados. Alguns foram levados para o hospital e alguns ainda estão no hospital. E todos os membros, quero dizer, os líderes da igreja, foram sequestrados, desaparecendo e ficaram em prisão domiciliar. E 17 casas e construções da igreja foram totalmente destruídos. E seus itens valiosos e até Bíblias foram arruinadas. Portanto, isso é apenas um exemplo do que está acontecendo. E nos últimos 3 meses, de acordo com nossas próprias contas, houve 178 casos de prisões em 14 províncias na China, com muitas centenas de prisões, várias torturas, igrejas destruídas, incluindo até as igrejas aprovadas pelo governo foram perseguidas. E agora você deve estar se perguntando por que eu acredito que o governo da besta, do anticristo, surgirá a partir da China, que a China dará o pontapé inicial. Bom, vejamos. A China, nos últimos anos, cresceu muito como potência. E a perspectiva da China cair no ranking mundial das potências é muito pequena, praticamente zero. Por quê? A China, ela é um país capitalista, entre aspas, que é governado por um partido comunista. E como é que isso funciona? A China, ela é capitalista para fora porque ela ganha dinheiro fora do país, porém dentro, em seu regime interno, é um país totalmente comunista. A China consegue fazer muito dinheiro praticamente escravizando o seu povo. O povo chinês trabalha por conta de migalhas. O trabalho na China é praticamente escravo. E o patrão é o governo. O governo da China é o único que lucra com as vendas externas, com toda essa exportação chinesa.
Rapaz, eu não sei se nos próximos 10 anos a gente ainda vai dizer Estados Unidos e China. Acho que provavelmente seja China e Estados Unidos. Então a gente vai ter que ficar de olhos bem abertos para os chineses. Porque os chineses estão de olhos bem abertos. Estão de olhos bem abertos. Ninguém está percebendo isso. Eles estão só enganando ali com aquele puxadinho deles. Eles começaram vendendo coisinhas simples, agora eles entraram no mercado das coisas superiores. Das pancadarias. E de super tecnologias. Meu Deus, a China chegou. E o mundo vai estremecer. A ordem mundial vai mudar significativamente. Você dá 10 anos, nessa próxima década, o mundo vai ser muito diferente. Você dá 10 anos para isso? No máximo. Porque no ritmo em que as coisas vêm, a China chega lá em 10, 12 anos. Chega assim. Como potência mesmo. Não, igual, pau a pau. Econômica, política. Chegando lá, Então, baseado nessa análise, nós podemos perceber que em poucos anos a China poderá se tornar a maior potência mundial. Mas ser a maior potência mundial não quer dizer que o seu povo estará bem financeiramente ou estará vivendo melhor, né? Se tornará a maior potência mundial pelo simples fato de ter comprado muitas armas, de ter adquirido muito dinheiro para construir armamento, para fortalecer ainda mais o seu Estado, que é ateu e comunista, além de detestar cristãos. O que é o anticristo? O anticristo é um espírito que já está na Terra e um dia ele irá se apresentar em forma de homem, em forma de um governante. Mas o espírito do anticristo está na Terra há muitos anos e parece que em países comunistas esse espírito tem total liberdade para agir, provocando perseguição aos cristãos. Já diz o nome, anticristo. Então tudo aquilo que é voltado a Deus, tudo aquilo que é voltado ao Senhor, tudo aquilo que é voltado ao Mashiach, ao Cristo, esse espírito se manifesta contra e faz de tudo para que a ideologia cristã caia por terra. Por que o governo tem tanto medo do cristianismo? Espiritualmente é como se, você sabe, quando a luz chega, a escuridão não apenas não a recebe, mas a odeia. Pode o cordeiro cristão domar o dragão chinês? Você tem esperanças para o cristianismo e para seu país? Tenho muita esperança. Acho que o Evangelho de Jesus Cristo não para. Fisicamente pode-se pegar cristãos, jogá-los na prisão ou em campos de concentração. Mas Deus utiliza as prisões e os campos de concentração para fortalecer-se. Tanta gente chegou a conhecer o Senhor nos campos de concentração. Oficiais, policiais do campo de concentração conheceram o Senhor quando viram a luz dos cristãos na prisão ou nos campos de concentração. Portanto, estou muito otimista e acho que a China do século XXI se tornará não apenas um receptor de missões, mas em um futuro próximo, a China estará preparada para levar de volta o Evangelho a Jerusalém e tornar-se um país que envia missões pelo mundo. Outro detalhe importante é que a China se tornará a maior potência do mundo pelo simples fato de que o governo chinês praticamente escraviza seu povo. O povo chinês trabalha praticamente ganhando um salário de fome, um salário de miséria, onde mal dá para se comer, mal dá para pagar as despesas básicas. E somente quem lucra com isso é o Estado, diferente dos Estados Unidos, onde o povo vive bem, onde o povo ganha muito dinheiro, onde o povo tem oportunidade e possibilidade de crescer. Então, com o passar do tempo, você percebe que a China vai crescer muito economicamente, porque não tem como competir com a China. Como assim? Vamos lá. A China, ela gasta pouco, produz muito e vende bastante. Ou seja, o custo de produção dos produtos da China é extremamente baixo e ela ganha muito em cima disso. Vamos dizer que a China gaste R$1 para produzir 100 produtos e venda cada um deles a R$100. É mais ou menos isso que acontece. Pergunte para esses chineses que estão no Brasil se eles desejam voltar a morar na China. A grande maioria deles
Irá responder que não. Eu acredito que o anticristo surgirá a partir do Islã, de dentro do Islã, e que o comunismo da China será a porta de entrada para o governo do anticristo, né? Na minha opinião, isso vai ficar para uma outra análise, tá? Na minha opinião, o anticristo sairá do Islã e a besta sairá de dentro do comunismo, de dentro da China principalmente. Eu acredito que a besta não é exatamente uma pessoa, talvez, não sei, eu acho que não creio que seja exatamente uma pessoa, mas sim um sistema de governo. Pode vir a ser uma pessoa? Pode. E se vir a ser essa pessoa, eu acredito firmemente que poderá ser um grande líder comunista chinês. Mas lembrando que isso é só uma teoria minha, não estou aqui me posando como dono da razão, como muitos fazem por aí, né? Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Aproveite a liberdade que você tem e busque ao Senhor enquanto você pode achar, porque os dias que virão serão dias difíceis.